voltei com o segundo tempo do nosso programa. Hora de falar de comida. Comida boa, gastronomia tradicional e premiada é na Casa dos Contos. O restaurante agora, gente, está no Shopping Cidade. O local oferece espaço kids, além de uma estrutura completa, ampla e aconchegante, pronta para atender suas reuniões de negócios, comemorações, happy hour ou para proporcionar inesquecíveis almoços e jantares. Acesse o site www.restaurantecasadoscontos.com.br e conheça o ponto mais charmoso e cultural agora no Shopping Cidade. Vai dando aquela fome. Eu vou escutando os estômagos, os roncos aqui no estúdio. Adorei. Essa hora é dureza. No domingo dá para encarar a Casa dos Contos? Depois do jogo? Depois do jogo, Cruzeiro, não. Mas depois pode, né? Depois, claro, aqui todo dia, minha filha. Ali, se pudesse, eu comprava um barraco dentro de um lugar desse ali, ué. Morava ali, ué. E vamos falar do Clube Atlético Mineiro aqui no Só Esportes, porque o Galo também segue treinando para a rodada do Brasileirão do final de semana, gente. A equipe alvinegra enfrenta o Flamengo no sábado, às 4h30 da tarde, no Maraca. Sem Marcos Rocha, o lateral Patrick segue titular pelo lado direito. Outro desfalque é o atacante Luan, que ainda não se recuperou de um estiramento na coxa esquerda. O Marcos Rocha tem... Dois jogadores importantíssimos para ele. Eu até comentei, a gente falou ontem sobre isso. O Atlético sente muita falta de Luan e de Marcos Rocha. São dois jogadores, assim, essenciais no esquema do Levir, até na qualidade dos dois, da parte tática do que o Luan tem, né? O Marcos Rocha no apoio ao ataque. Nossa, são faltas, assim, que... Mas a notícia boa é que hoje o Marcos Rocha foi liberado para fazer treino físico. Pois né? Mas então, acho que de repente mais 2 jogos aí, lesão dele, né? Deve estar voltando. Impressionante. Aí, né? Agora, outra situação também que eu acho que o Levir tá... A gente fala, né, que o Levir é um burro com sorte, igual escreveu o livro. Até um amigo meu falou que ele é um burro com sorte ao quadrado, porque... porque, gente, tem alguns jogadores, né, que nesse esquema do Levir jogar com um volante só, tem alguns jogadores que não estão bem, né? Não estão jogando bem. Então, eu acho que o Levir, às vezes, ele é teimoso nesse esquema. O Leandro Donizete não saiu por deficiência técnica. E ele está deixando alguns jogadores com deficiência técnica. Então, eu acho que esse conceito do Levir, às vezes, ele se atrapalha um pouco, até porque ele fala uma coisa, ele tem que morrer com aquilo. Não tem que morrer com aquilo. Se o jogador não está bem tecnicamente, substitui, mesmo que, às vezes, o esquema mude um pouco. Mas coloca um jogador que esteja no melhor momento. O Paulo Lucas Barbosa diz aqui, muitos falam de Donizete de titular no Atlético. Será que o Danilo Pires não teria nenhuma chance? Pois é, eu particularmente não vejo o treino do Atlético todo dia, eu não estou lá para falar se o Danilo Pires treina bem, a qualidade dele. Alguns jogos que ele entrou, que eu vi, eu me lembro, não mostrou para futebol para ser titular, até porque as oportunidades que foram dadas para ele foram muito poucas. A gente precisa ver um pouco mais ele atuando. Mas é uma situação que, lógico, que Levir Coupe está de olho. Levir Coupe não era doido de deixar um jogador de uma qualidade muito acima no banco de reservas ou nem levar no banco. Paulo, em cima do que você falou, eu até respeito demais a opinião do Levir, espero que ele acerte nesse esquema tático do Atlético, mas eu acho que o momento já era a volta do Leandro Donizete, porque acho que a ausência do Luan, com o espírito guerreiro que o Luan tem dentro de campo, está faltando isso ao Atlético. Jogador desse nível, né? E o Leandro Donizete tem esse espírito guerreiro. Além do que, no meu ponto de vista, o esquema tático do Atlético com um volante, ele tem que ter jogadores de qualidade num momento bom para poder fazer esse esquema funcionar. Que seria o caso, né? Giovanni Augusto e do Dátolo. E eles não estão bem. Exato. Hoje, se você for escolher quem ficaria por mérito no Atlético, você teria dificuldade. Porque os dois não estão desempenhando o potencial que eles têm. Então, acho que, pelo que eu vejo, o Donizete e a torcida toda, né? Tem hora que o Levir tem que estar um pouquinho o braço a torcer, né? E falar, olha... Eu concordo. Inclusive, eu penso o seguinte, se vai mudar o esquema ou não, esse esquema do Levir com um volante apenas, com o Rafael Carioca, ele dá certo? Dá. Eu gosto desse esquema? Gosto. Mas sem o Luan, ele perde. Por quê? Porque o Luan é o cara que ataca e que ajuda na marcação. Exatamente. O Luan é um cara que ele vai e volta com muita facilidade. Ele joga em todas as posições? Todas. Ele joga como atacante e joga como defensor com muita facilidade. Ele não tem problema nenhum para sair lá da área de ataque e voltar na área de defesa dele para poder ajudar o time.
Então o Atlético perde com um volante só, uma marcação só. E o volante que o Atlético tem é um volante técnico, que é o Rafael Carioca, um cara que bate bem na bola, não é aquele pegador como é o Leandro Donizete. Eu acho que se o Levir, por exemplo, entra com esse esquema e o Atlético não está bem, o que ele tem que fazer contra o Santos, por exemplo, na semana passada, é mudar. O que falta ao Levir, às vezes, isso que o Paulo falou, um pouco de humildade para reconhecer que não deu certo. Naquele jogo, contra o Avaí deu certo. Não mexe, bacana demais. Isso. Joga. Não tá dando certo, troca, pô. Olha, o Mário Henrique, o Caixa, ele falou um negócio que é fantástico o que ele falou. O Atlético estava jogando uma partida e falou assim, não, pode ter certeza que em Belo Horizonte não vai ser assim, não. Porque em Belo Horizonte o Levir não aguenta a pressão. Em Belo Horizonte, quem muda é a torcida do Atlético. Não adianta ele querer fazer birrinha no Independência, porque no Independência fica 20 mil pessoas gritando na cabeça dele. Aí ele é obrigado a fazer algumas alterações. No Independência, não é bem assim, não, é mais embaixo. Agora, quando o Atlético joga fora, vai dando uma revolta na gente. Você vai vendo os erros, e o Levir, parece que ele tá vendo também, não faz nada. Independência por livre e espontânea pressão. Pressão. No Independência vai na base da pressão prova? Também. Álvaro, o segundo gol do Santos é a prova legítima, porque o Giovanni Augusto, se é o Luan que está naquele esquema ali do Levir, o Luan acompanha. Sim. O Giovanni Augusto não acompanhou aquele lance, o atacante foi lá e fez o cruzamento e acabou saindo o gol. Então é a prova real do que acontece. É só o Levir pegar o vídeo e ver. E a defesa do Atlético tem sido alvo de críticas nas últimas rodadas do Brasileirão. Quem conta pra gente? Adriana Ferreira. Marcação. Essa tem sido a principal preocupação do técnico Levi Cooper e também dos jogadores, que andam, inclusive, conversando bastante sobre o assunto. A mesma maneira que a gente ataca, a mesma maneira que a gente vai ter que defender, com eficiência. Porém, tem momento que é normal todo jogador abafar e tem hora que a gente não consegue fazer a marcação lá em cima, marcação pressão. Não podemos levar 2 gols jogando em casa. É uma coisa que é difícil de acontecer, igual aconteceu contra o Cruzeiro, que a gente tomou 3 gols. Tudo isso porque dos últimos 6 gols sofridos, 2 foram de contra-ataque. O esquema aderido por Levir, com apenas um volante, tem deixado o time mais ofensivo, mas em contrapartida, a defesa fica exposta. A partir do momento que o treinador põe 3 volantes para jogar, um volante e 2 meias que tem que fazer a função de volante, tem que marcar, porque senão sobrecarrega. O time sem Leandro Donizete, com apenas Rafael Carioca de volante, foi utilizado 8 vezes na temporada. Foram 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Um aproveitamento desse esquema de 58%. Outro dado importante é que 6 dos 10 gols sofridos pelo Atlético foram pelo lado direito. Luan está no DM e quem o substituir precisa prezar pela marcação do setor. Ele machucou esses dias e a gente não pode lamentar porque ele machucou, como eu falei, nós temos um plantel privilegiado e todo mundo que está ali tem condições e está fazendo o seu melhor. O Atlético tem pela frente o Flamengo. O time rubro-negro fez 8 gols, 3 deles pelo lado direito do campo. Como que fica a história da defesa atleticana? Álvaro Damião, você que já levantou que o Vitor não vem atuando muito bem, como que fica quando a defesa também não está lá grandes coisas? O Vitor faz parte dessa defesa. Sim. Né? Infelizmente, eu gostaria de ver o Vitor naquela forma dele de 2013. Hoje ele vem falhando em alguns gols que para mim é inadmissível para um goleiro do tamanho do Vitor, da responsabilidade que ele carrega. O Vitor hoje é um dos principais, se não o principal jogador do Atlético. Então ele não pode falhar tanto. O Atlético perde muito com isso, porque confia demais nele, acredita que se for lá ele vai pegar, e ele não pega, joga tudo por água abaixo, todo o compromisso. Mas o problema do Atlético não é ele. O problema do Atlético é um conjunto. O Luan em campo, o Atlético tem é aquilo que nós acabamos de falar sobre o esquema. Se você tem um esquema que você não pode adotá-lo, porque a peça fundamental desse esquema não vai jogar, por que você vai colocar esse esquema em jogo? Por quê? Qual o motivo? O principal jogador desse esquema é o Luan. Por que o Luan é o principal jogador desse esquema? Porque ele ataca e defende com muita tranquilidade. E ele me ajuda na marcação, por isso eu posso jogar com um volante só. Agora não vai jogar o Luan. Eu vou colocar quem para poder fazer o papel dele? Não tenho. Então eu vou manter esse esquema? Não. Então eu acho que o momento, se quer reforçar realmente
a defesa do Atlético, você quer ajudar a defesa do Atlético, é de voltar com o Leandro Donizete, jogar com 2 volantes, para que o Leandro Donizete possa dar segurança para essa defesa que vem tomando tanto susto. E eu espero que, mesmo se ele mantém esse esquema, que pelo menos ele mude de atitude, porque ontem no treinamento o Levi marcou mais a saída de bola, pressionou a saída de bola do time adversário, treinou o time fazendo isso, coisa que o Atlético não vem fazendo. O Carlos tinha uma qualidade muito grande de conseguir acompanhar os 2 laterais e ele não tem feito isso. O Atlético, inclusive, ele caiu muito de rendimento, né, Paulo? Demais. É o homem de confiança que o Levi tinha e a justificativa do Carlos estar no time do Atlético era essa, dele ter esse posicionamento de acompanhar. E ele não estava acompanhando. Espero que o Atlético mude, pelo menos, se continuar com esse esquema, que mude esse jeito de marcar, marcando a saída de bola. O Breno, a Adriana frisou bem ali, o Levi Coupe gosta muito de estatística, de números. Gente, é só pegar a estatística de tantos gols que o Atlético levou com esse esquema com um volante, é só colocar, ver os números. O Atlético está sendo prejudicado nesse esquema, levando muitos gols. É simples, olha aí os números. O Levi fica numa sinuca de bico, né? Porque o Atlético leva a maioria dos seus gols pelo lado direito. E a maioria dos gols que ele faz também é pelo lado direito. Ou seja, ele tem uma força ofensiva pelo lado direito e uma falha do lado direito. Então ele vai ter que esquentar a cabeça aí para pensar numa solução. E para o lateral Patrick, gente, o Galo está naquele caminho certo. Mas é preciso mais treinamento para encaixar o esquema de Levi. Será que é porque está mudando demais? Fala aí, Patrick. A gente vem conversando todo o treinamento. A gente já vem jogando há bons jogos já com um volante só. Mas o que o Levi tem pedido é que a gente venha entrosar mais rápido possível, mas a gente sabe que é questão de tempo também. Estamos treinando, estamos nos doando para que tudo venha ficar encaixado do jeito que o Levi pede. Eu acho que a gente vem fazendo grandes jogos, a gente tem um número maior sobre os adversários. Infelizmente, nesses últimos 2 jogos, a gente não alcançou a vitória como nos outros 5 jogos do Brasileiro. Então é normal que venha uma cobrança, é normal que tenha algumas contestações, mas nós estamos tranquilos e estamos no caminho certo. Nós falamos durante o programa muito sobre comida, né? O horário que vai jogar, 11 horas, alimentação. Ô, Patrick, por falar em comida, feijão com arroz, meu filho. Feijão com arroz, por favor. Não inventa, não. Feijão com arroz, no máximo. Feijão com arroz, lá e cá. 1, 2 e vai embora, velho. Faz o que você está acostumado, não inventa moda, né, Alves? Pelo amor de Deus. E hoje é quarta-feira. O cara quer driblar na grande área. Mais tarde tem jogo da seleção. E falar de feijão com arroz, né? Você já fez as compras para acompanhar aí os jogos? Já comprou seu arroz, seu feijão? Então aproveite as ofertas imperdíveis dos supermercados BH, tá? Pau acém bovino, peça pedaço, o quilo, R$ 12,90. Tem batata inglesa, o quilo, R$ 1,98. Tem suco Tial, 1 litro, R$ 2,68. Café Três Corações aí, 500 gramas, R$ 6,98. Papel higiênico BH, R$ 9,48. Supermercado BH tem sempre um pertinho de você. Não saia daí, daqui a pouquinho, 3 minutos, tô de volta.